falando em família, hoje a gente traz aqui um tema super importante e um tema que às vezes é pouco falado. Eu acho que é legal a gente trazer esses temas porque tem tantas oportunidades que a gente pode para ser mãe e às vezes a gente fala, poxa, mas eu não sei, eu não consigo, eu não posso, não dá. Então vamos resolver isso hoje, meninas. Vamos lá? Vamos trazer aqui ó, o Dr. Luiz Fernando Pina que vai falar para a gente tudo sobre a questão da reprodução humana. Ele que é ginecologista, vai contar um pouquinho para a gente. Seja muito bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigado, Bárbara. Tudo bom? Hoje nós vamos falar, né, sobre essa questão. E assim, eu acho que a maior dúvida da mulherada é até que idade que é saudável eu engravidar naturalmente. Legal. Bom, algumas informações importantes. Acho que a primeira depende muito da saúde da mulher. A gente sabe que com a idade as pacientes vão tendo assim, pressão alta, às vezes diabetes. Então ficar muito atento se você está tendo uma saúde, se você tem uma saúde, se ela está indo tudo bem, principalmente com seus exames, né? A parte ginecológica, se seu útero está bonitinho. Então, algumas vezes, tem algumas situações que a gente pede para não postergar a maternidade. E também existe uma chance de ir aumentando algumas doenças com a idade. Então, pacientes que têm ali 40 anos, 41, 42, 43, alguns riscos as pacientes correm. Tá. Existe sim gravidez depois dos 40, depois dos 42, depois dos 43, existem alguns riscos, mas a paciente ainda pode engravidar de forma natural. Então, não existe um limite superior, mas a gente fala assim que antes dos 35 seria o ideal. Tá. Principalmente, Bárbara, acho que para começar a constituir prole. Isso é uma coisa que a gente pergunta para as pacientes demais. Você fala assim, quantos filhos você imagina na sua família? E aí a paciente fala, quero uma família grande, 3, 4. Ah, não, eu quero um filho só. E aí você pode começar um pouquinho mais tarde, se você quiser uma família pequena. Tá. Existe um cálculo que a gente faz, imagina que demora, sei lá, uns 3, 4, 5 meses para você engravidar. Você vai ficar 9 meses grávida, depois você vai ficar 6 meses amamentando, depois você fica ali 6 meses cuidando do pequeno, né? O nenenzinho acabou de nascer. Então, o delta tem entre uma gravidez e outra no mais ou menos de uns 2 anos. Então, se você tem o primeiro filho aos 39, 40, talvez você tenha o segundo aos 43, 44. E as coisas ficam cada vez mais difíceis. Então, a constituição familiar e a prole, acho que é uma coisa que deve ser levada em conta. Sabe uma coisa que eu tenho dúvida, né? Eu entendo que, claro, o nosso corpo ele muda e tal, mas qual que é o maior risco da mulher engravidar depois dos 44? Eu já ouvi falar, desculpa a minha ignorância, mas eu quero trazer porque às vezes é dúvida de quem está assistindo. E a pessoa pode ter um filho com autismo, a pessoa pode ter um filho com síndrome de Down, se engravidar muito tarde. É verdade isso? É verdade, Bárbara, assim. Tem uma coisa bem legal do óvulo da mulher, né? A mulher, quando ela nasce com um número de óvulos que ela vai usar durante a vida toda. Então, durante a vida intraútero, que a gente fala, quando o bebezinho está dentro da barriga da mulher, ela multiplica ali os óvulos até mais ou menos 6, 7 milhões de óvulos. E aí ela nasce, né? Tem a primeira infância ali. Quando ela menstrua pela primeira vez, chamada de menarca, é o nome da primeira menstruação, começa uma fase da mulher que chama de vida reprodutiva. Mais ou menos ela tem ali entre 300 e 500 mil óvulos. Só que esse óvulo ele fica parado num estágio ali com 46 cromossomos. Isso é um pouquinho mais difícil de entender, mas é o número de cromossomos que o ser humano tem, 46. Tá. Quando a paciente vai ovular, naquele mês que ela vai ovular, ela divide aquele óvulo em 2. Ela divide o número de cromossomos em 2, para 23. Por que ela faz isso? Para receber 23 ali do espermatozoide e formar um novo embrião. Isso, quando é feito um pouquinho mais para frente com a idade, próximo dos 43, 44, esse processo ela erra um pouco mais. Então, por exemplo, o Down, que é a trissomia do cromossomo 21, aumenta exponencialmente com a idade. Só para você ter uma ideia de estatística, por exemplo, aos 40 anos de idade, mais ou menos, a cada 100 mulheres que tiverem filho, uma pode ter Down. É mais ou menos 1 para 100. É um número até que vamos pensar. É alto. É bem alto. Só que aos 44 cai para 1 para 20. 1 para 25. Então, só que no mesmo ponto, quando você tem 35 anos, é quase 1 para 1000, o que seria 0,1%. Tá. 1 para 100 seria ali 1%. A cada 100 mulheres, uma tem filho. Então, é verdade, assim, um dos maiores riscos são esses problemas que são formados dos cromossomos ali. Então é muito importante, é isso que você falou, a mulher se atentar quando ela vai querer engravidar, né? Junto com o seu marido, enfim, com o seu parceiro, para chegar nessa conclusão. Hoje a gente vê também, doutor, que tem muitas mulheres que estão sendo mães solos.
Ah, não quero parceiro, eu vou lá, quero ter meu filho sozinha e tal. Como é que funciona isso, né? É uma coisa um pouco engraçada até, mas tem muitas mães que estão recorrendo para isso hoje. Sim. Bárbara, eu acho esse assunto muito, muito legal. Porque a gente fala que a gente enfrentou algumas revoluções femininas ao longo do tempo. Uma das grandes revoluções foi 1960, onde as mulheres poderiam optar em não ter filhos e surgiu um contraceptivo, a contracepção. E hoje as mulheres elas têm um desafio de constituir família junto com sua carreira. Então as mulheres têm que terminar a faculdade, as mulheres têm que ali arrumar um parceiro, têm que casar, têm que ter uma casa suficiente. Então a gente brinca que existiu uma evolução social, só que não existiu na mesma proporção uma evolução biológica. Então as mulheres têm um desafio ali entre 33, 34, 35, ela tem que realmente pensar em constituir família, tendo às vezes ou não um parceiro. E o que eu acho muito legal que a reprodução humana consegue fazer surge esse formato de mãe solo, onde as mulheres podem engravidar com o advento dos tratamentos de reprodução humana sozinha, né, constituir família. A gente vê muitas mulheres que foram mães solos, até porque engravidaram ali namorando e a gente teve um pai ausente, ou acabaram de casar e depois se separaram imediatamente depois. Então, a figura da mãe solo, hoje em dia, ela pode, através da reprodução, não necessariamente ter uma disrupção ali de relacionamento, mas sim optar por ser mãe da forma por tratamento. Então, como funciona o tratamento na mãe solo? Né? Ela tem ali os óvulos dela, né? A gente faz um tratamento para ter os óvulos dela. Existem bancos, tanto nacionais como internacionais, de espermatozoides. E ela escolhe ali, né, uma amostra, um espermatozoide, e a gente consegue fazer o baby dela e transferir para ela ser mãe solo. É um desafio, mas tem mulherada aí que não quer deixar de abrir mão da sua carreira e acaba sendo um pouquinho mais tarde também mãe. E tá tudo certo, gente. O importante é você ser feliz, fazer aquilo que tá no teu coração. Eu vou abrir para perguntas, porque já chegou? Mas vocês estão demais hoje, mulherada, meus amigos que assistem a gente aqui. Nem precisei falar, vocês já mandaram, então eu já vou pedir a primeira. Pode colocar aí na tela a primeira perguntinha. Mariane de São Paulo, doutor. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mariane e estou tentando engravidar há 3 anos e não consigo. Por onde começo a investigar? Sinto dor para menstruar. O que pode ser, doutor? Legal, Mariane, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem 2 coisas importantes na pergunta da Mariane aqui, Bárbara. Acho que a primeira é o tempo, né? Acho que é aproveitar a pergunta dela para a gente falar um pouco de tempo. Então, quando as pessoas tentam engravidar ali sem nenhum método contraceptivo, então você está ali namorando com o seu parceiro, né, com o seu marido, você não engravida por mais de 1 ano de tentativa, quando você não usa nada, né? Nenhum método contraceptivo, nenhum preservativo, nenhum método para evitar a gravidez. Quando passa de 1 ano já existe algum problema. Tá. Então, estatisticamente, casais que são férteis, 98% desses casais estão grávidos até 1 ano de tentativa. Então aqui, Mariane, acho que a primeira informação que eu queria te falar é realmente você precisa procurar ajuda. A segunda informação que a Mariane passou pra gente, que é muito rica, é dor para menstruar. E dor para menstruar, Bárbara, é um sinal muito claro de uma doença que é muito frequente em quem tem dificuldade para engravidar, que é a endometriose. Então a dor para menstruar, que a gente chama de dismenorreia, ela é um sinal muito claro pra gente que pelo menos a gente precisa pesquisar uma doença chamada de endometriose. E a endometriose, em 40% dos casos, das pacientes que têm endometriose, elas têm dificuldade para engravidar. Então, no caso da Mariana, a gente tem 2 coisas importantes, que é o tempo de tentativa, 3 anos, e ela trouxe esse sinal para a gente, que é dor para menstruar, que precisa pesquisar endometriose. Eu acho que é bem importante ela ver isso, porque ela realmente vai ter chance de engravidar se ela tratar. Aquela cólica normal ali, tudo bem, mas qual seria o limiar de dor para ser importante investigar, doutor? Legal, Bárbara. Acho que 2 informações importantes. A primeira, a gente consegue dar um score na dor da paciente. A gente chama de score visual analógico de dor. Se ela der um score acima de 7, e a gente sabe que dor é uma coisa muito subjetiva. Tem gente que sente mais dor, Verdade. Tem gente que sente menos dor. Então, se ela der ali um score acima de 7, os trabalhos mostram que tem uma chance maior dela ter endometriose. Mas mais importante do que isso é uma dor que tira ela das atividades habituais. Então, assim, a dor que realmente atrapalha ela,
que faz com que ela tome remédio. Esse é um outro sinal ali de gravidade, né? Uma cólica leve, como você falou, a gente faz alguma coisinha, uma bolsinha de água quente, ou a gente faz um pouco de exercício, ou até mesmo a gente toma, às vezes, um remedinho e melhora. Essa normalmente são cólicas que não são relacionadas às doenças, não necessariamente. Mas as dores que são progressivas, né? Dores que a paciente vai piorando ao longo dos meses, ou que fazem com que ela tenha absenteísmo, ela pare de trabalhar por causa da dor. Esse também é um sinal bem grave, assim. Então ela fala assim, Luiz, eu fico super bem o mês todo, naquele período menstrual eu tenho uma dor tão forte que eu não consigo trabalhar. Ou eu não consigo fazer meu exercício físico que eu estou acostumada. Ou eu não consigo nem fazer minhas atividades de casa. Às vezes a paciente trabalha em casa, né? Cuida da casa, ela fala, Luiz, eu não consigo cozinhar, eu não consigo fazer nada. Essa dor é uma dor preocupante. E a principal causa de dor pélvica é a endometriose. Nesse caso, ela deve procurar. Qual o exame que você recomendaria ela fazer para ela descobrir se ela tem mesmo endometriose, doutor? Legal. Aqui a gente também tem um outro desafio, assim. É muito comum as pacientes fazerem vários ultrassons ao longo da vida e todos normais. Ela nunca viu endometriose no ultrassom, porque ela precisa de dois exames específicos para fazer. Eu acho que reforçar um pouco o exame físico do médico, né? Existem vários sinais que a gente consegue ver ali no exame físico da paciente para ver que ela tem endometriose. Só para te dar alguns exemplos, né? O útero, ele tem uma mobilidade própria, né? A paciente até faz parte ali do prazer, do ato sexual, ela ter essa mobilidade do útero. A endometriose é uma doença que prende o útero. Fica um útero congelado, que a gente fala ali. Então, quando o ginecologista examina a paciente, ele empurra o útero da paciente para cima, o útero não sai do lugar. Ou até isso também, se ela tiver dor na relação, também pode estar associado. Perfeito, a gente chama isso de dispareunia. Tá. Né? Por quê? Porque tem vários motivos pela dor, mas a endometriose tem uma coisa que chama de dispareunia de profundidade. Quando a paciente está namorando ali, ela tem relação, quando o pênis bate bem no finalzinho do útero ali, ela perde aquela mobilidade própria. E a paciente tem lesões ali, então ela sente dor. Então, dor na relação também é um sinal bem importante ali para as pacientes. Mas só para completar a pergunta, né, quais exames, tem dois principais. Tem um ultrassom, que é um ultrassom um pouquinho mais específico, que é um ultrassom com preparo de intestino e gel vaginal, a gente põe um pouquinho do gel ali na vagina. E um segundo exame, pessoal, importante, é uma ressonância nuclear magnética. Então, a ressonância também com protocolo de endometriose ali, específico, com preparo de intestino, com gel vaginal. Esses dois exames são fundamentais ali para fazer o diagnóstico. Então, Mari, procure aí o teu ginecologista o mais rápido possível e tente investigar essa possibilidade. Eu acho que ela não colocou ali a idade dela, mas eu acho que deve ser jovem e corre por contra o tempo aí para você poder engravidar e aí realizar o teu sonho. Vamos mais uma perguntinha? Pode colocar para mim? É a Rayane, de São Paulo. Boa tarde, me chamo Rayane e gostaria de fazer uma pergunta. Doutor, por onde começar quando se quer postergar a maternidade? Legal, Rayane. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que abre uma oportunidade para falar de várias coisas aqui. Acho que primeiro, parabéns, ela deve ser uma executiva, né? Todas as executivas, as pessoas que trabalham, ou mesmo as pessoas que realmente não querem pensar em engravidar agora. A gente chama isso da segunda revolução feminina. A segunda revolução feminina, a gente estava falando da primeira, né, que é o contracepção em 1960. A segunda, Bárbara, é poder congelar os óvulos. Então, o que a Rayane perguntou é uma realidade hoje que a gente chama de maternidade tardia, que é um pouco do que a gente começou a falar ali, né? Ter um parceiro, ter uma boa casa, terminar a faculdade, terminar o doutorado, terminar todos os estudos, né, ter uma carreira bem estabelecida e depois pensar em engravidar para frente. Então, acho que o primeiro ponto, Bárbara, é falar um pouquinho de uma coisa que a gente chama de reserva ovariana. O ginecologista, especialmente quem está fazendo reprodução humana, ele consegue medir quanto do ovário da paciente ela tem de reserva e se aquele ovário dela está compatível com a idade dela. Olha que coisa legal. Então, a gente consegue ver uma paciente ali de 35 anos, de 34, se o ovário dela tem 34 ou 35 anos. A gente consegue ver se a paciente de 40 anos tem, às vezes, um ovário de 38 ou 37, através dessas medidas de reserva ovariana. Então, acho que o primeiro passo, Rayane, para tentar te responder é fazer alguns exames para ver se o seu ovário está compatível com a sua idade.
A Raine também acho que não colocou a idade dela ali. Não colocou. Meninas, quando vocês mandarem, coloca a idade pra gente saber, que eu acho que é um ponto também Sim. bem pontual pra gente falar aqui. Perfeito, acho que é crucial a gente conseguir saber a idade, até para a gente conseguir programar a prole que a gente falou, a família inteira que ela quer construir. Então acho que a primeira coisa é procurar fazer esses exames ali para saber como é que está o ovário dela. E aí no final do dia a gente pode fazer uma coisa chamada de preservação da fertilidade, que é o congelamento de óvulos. Então toda paciente, toda mulher, quer ver um caso emblemático que a gente tem no consultório direto? O paciente começou a namorar aos 32 anos de idade. Ficou noiva ali, vai casar ou está namorando. Ela namora dos 32 aos 37, 38 e se separa aos 37, 38 anos de idade. Isso cai como uma bomba para ela, porque ela precisa começar um novo relacionamento, ela precisa achar alguém ali que esteja disposto a querer engravidar junto com ela, que tenha uma estabilidade financeira, assim por diante. Então a gente pode realmente lançar a mão nessa história do congelamento de óvulos. Então o que é o congelamento? A gente, basicamente, aquilo que a gente começou a falar ali, que os óvulos eles dividem, a gente antecipa essa divisão. Quando a gente estimula o ovário da paciente e tira todos os óvulos do ovário dela, a gente faz ela completar essa segunda etapa da meiose que a gente fala. E aí a gente guarda os óvulos dela com a idade do dia que ela tirou. Olha que coisa interessante. Que interessante, muito né? legal, A tecnologia, gente, olha isso. Muito legal. Então, imagina que a gente faça isso aos 34 anos de idade. Se ela vai querer engravidar aos 42 anos de idade, o óvulo dela, a idade do óvulo dela tem 34. E aí o risco de Down, o risco de abortamento, o risco de algumas doenças estão relacionadas à época que a gente tirou o óvulo. Então essa também é uma excelente opção para a Rayane, se as coisas estiverem tudo bem ali para congelar. Doutor, aí nesse caso, por exemplo, ela congelou os óvulos, eu quero engravidar. Como é que é o próximo passo? Exato. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente completa o tratamento que ela começou lá atrás. A gente faz aí uma transferência de embrião. Então, a gente descongela os óvulos dela. Pode ser que ela tenha achado, a gente brinca, se ela achou o esperma dela ali, o parceiro. Então, essas são as dicas, né? Procurem ali um parceiro que você tenha, um espermograma que você possa usar. Só que na época que ela vai querer usar, a gente pode ter qualquer origem ali, né? A gente pode ir para os bancos, como a gente falou. A gente pode ter o parceiro dela. A gente descongela os óvulos, pega o espermatozoide, né? Que a gente escolheu ali, forma os embriõezinhos e aí a gente transfere o embrião para a paciente. Então, a gente completa o tratamento dela, a gente faz uma fertilização in vitro, né, e transfere o embrião já pronto para ela engravidar. E é garantido que esse bebezinho vai vingar, né? Assim que fala, né? É garantido isso? Aí assim, acho que é bem legal falar um pouquinho de chances, assim, né? Os tratamentos de reprodução, eles realmente não são 100% das vezes que dão certo, né? Depende de uma série de variáveis ali. Por exemplo, a endometriose é uma variável para pôr na conta ali, se ela tem, as taxas caem um pouquinho. A qualidade do óvulo que ela tinha quando ela congelou. Então, por isso que a gente fala, pensar no congelamento quando você está mais jovem, porque lá para frente o seu óvulo tem uma qualidade um pouco maior. Sim. Então, por exemplo, se eu pegar um óvulo de uma paciente de 34 anos, eu tenho uma chance. Se eu pegar um óvulo de uma paciente de 39, existe chance. Não é nula a chance, mas a chance é um pouco menor. E aí, progressivamente, as chances vão caindo. Se ela tem mioma, se ela não tem mioma. Então, por exemplo, se a gente pega um embrião, e aí tem umas classificações ali dos embriõezinhos, um embrião de uma boa qualidade, às vezes transferindo mais de um, as chances chegam até 70%, às vezes. Você pega um embriãozinho só, de uma qualidade que não é tão boa, a chance cai para 40 e poucos por cento. Então, a gente sempre calcula isso para mostrar para as pacientes. Mas uma informação bem importante, se ela congela os óvulos dela aos 34 anos, a chance dela engravidar com esses óvulos é bem maior do que se ela for fazer o tratamento dela aos 38 ou 39. Porque esse processo ela já aconteceu com os óvulos dela, né, de envelhecimento. Então, a gente brinca que a gente briga contra o relógio biológico o tempo inteiro. É verdade, né? Não tem muito jeito, né? Não tem muito jeito. A mulher, ela sofre um pouco com essa pressão social, né? O homem, ele também envelhece, isso é verdade, mas ele envelhece bem mais lento do que a mulher. E a mulher, como a gente falou, ela adicionou a vida dela reprodutiva à carreira. Então, o que as mulheres engravidavam antigamente ali aos 28, 27, hoje dificilmente uma mulher quer engravidar aos 28 anos. Antes dos 30, né? Perfeito. Hoje a mulherada quer engravidar sempre depois dos 30, Depois dos né? 30. É uma coisa assim. Eu engravidei com 29, a minha filha nasceu, eu tinha 30, mas eu confesso que eu me arrependi de ter demorado tanto tempo.
né? Porque aí depois, com 35, eu tentei ser mãe novamente e aí já foi bem mais complicado e não deu certo. Então, é o que você falou, né? Eu sou aqui a prova de que realmente tem essa idade que é importante a gente tomar conta disso, né? E ir atrás mesmo no tempo hábil que você puder. Geralmente, as fertilizações in vitro coloca mais de um bebezinho. A probabilidade de ser uma gravidez gemelar é muito grande, não é? Ou isso aí é mito? É verdade, Bárbara. Assim, os tratamentos de reprodução, a gente até fala no consultório, tem alguns casos bem interessantes, né? A gente fala que quando você transfere mais de um embriãozinho para paciente, você transfere 2 embriões prontos. E é verdade dizer que o risco de gemelar aumenta, né? Então, o que a gente coloca na balança ali? A qualidade desses embriõezinhos. Quanto maior a qualidade, menor o número de embriões. E quanto maior a idade da paciente, a gente também aumenta um pouco o número de embriões. Então, o que a gente coloca na conta ali? A chance da paciente engravidar pelo tratamento e o risco de gêmeos. Então, a gente sempre põe na balança, a gente quer aumentar a chance da paciente engravidar, correndo o menor risco de gêmeos possível, porque gemelaridade realmente é uma complicação do tratamento. Só que muitas vezes a paciente, a gente coloca na balança ali uma coisa que chama tempo para engravidar. E a gente sabe que quanto maior o tempo que demora para a paciente engravidar, maior a chance dela desistir e menor a chance dela conseguir. Então imagina que a gente está tratando um casal ali para engravidar, a gente transfere um embriãozinho só, a paciente não engravida. Aí a gente transfere um embriãozinho só. E aí para completar a resposta, quando você não quer de jeito nenhum aumentar o risco de gêmeos, você pode transferir um embrião só. Se a paciente tem algum problema de saúde, ou ela é hipertensa, ou você vai acrescentar riscos para ela, você pode colocar um embriãozinho só. Se a paciente já fez um tratamento ou outro, ou tem uns embriõezinhos que são uma qualidade um pouquinho menor, a gente aumenta o número de embriões. Então, aumentar o número de embriões é uma forma de aumentar a chance das pacientes engravidarem. Só que a gente sempre corre o risco de gêmeos. Hoje, inclusive, no consultório, a gente viu um gêmeos. Nascer? De uma paciente que engravidou, a gente fez ultrassom de uma paciente de gêmeos. E foi super legal, o casal está super feliz, acho que é uma coisa. E uma outra coisa que a gente fala é que entra de novo naquela discussão de quantos filhos a gente quer ter. Transferir 2 embriões para uma paciente que não tem nenhum filho ainda é uma coisa. Ok, né? Se a paciente vier gêmeos, muitas vezes assim, ela tem uma gestação um pouquinho mais de risco, é verdade, mas pode ser que você consiga constituir a prole ali de forma como você desejou. Se a paciente já tem um filho e quer só mais um, aí realmente a gente corre um risco bem menor. Só que esses riscos com os tratamentos, eles são mitigados, a gente pode controlar esses riscos. Quando você transfere um embrião só, você consegue controlar bastante isso. E assim, é importante também a gente falar que às vezes a gente coloca uma sobrecarga na mulher, né? Porque ela é infértil, lá. Aí você vai ver, manda teu marido também ir ao médico, porque às vezes o problema não é você. Né? Tem muito isso, né? Por que eu acho que tem esse mito, né? De que a mulher não consegue, a mulher é infértil, e aí quando vai ver, é um homem, né? Tem muito isso ainda, né, doutor? Muito, Bárbara. Acho que esse ponto que você tocou agora é bem importante. E assim, é tão importante que as causas de não conseguir engravidar, quando você pega um casal que está tentando engravidar, estatisticamente a mesma proporção de problemas na mulher são as proporções no homem. Então a gente tem lá 40% das causas são femininas, 40% são masculinas e 20% são dos dois juntos. A gente encontra problema ali no casal. Então é fundamental pesquisar o homem também. A consulta com o médico da reprodução humana ela é conjugal. A mulher tem que ir junto com o parceiro, né, junto com o marido, ali com o homem, para os dois fazerem exames. E olha que interessante, assim, o perfil da mulher é muito legal, né? Eu gosto muito, como ginecologista, eu gosto muito. Porque às vezes a gente vai na consulta, o casal vai na consulta, a gente pede, sei lá, 20 e poucos exames para a mulher, 3, 4 exames para o homem, a mulher vem com os 20 exames prontos e o homem ainda não fez os exames dele. Então é fundamental, homens que estão assistindo ou mulheres que estão assistindo aí, leve seu parceiro para consulta e faça com que ele faça os exames, né? O espermograma no homem é fundamental para saber se a paciente tem chance de engravidar ou não. Muito bom, chegou mais um montão de perguntas. Vamos tentar ver se a gente consegue responder pelo menos um pouquinho. Pode pôr na tela para mim. Maria do Rio de Janeiro. Boa tarde, tenho 39 anos e estou tentando engravidar. Tenho 1 ano e ainda não consegui. Será que tenho que
tenho algum problema com fertilidade. Então, ó, a Maria, 39 anos, está tentando engravidar, tem 1 ano e não conseguiu. Será que ela tem algum problema de fertilidade? Ela colocou a idade dela aqui, doutor. Legal. 39. Maria, pode ser que você tenha uma taxa de gravidez ali um pouquinho menor do que da população, por ter 39 anos, mas a gente sempre orienta que você precisa sim procurar ajuda. Então, 1 ano de tentativa com 39 anos de idade, ela precisa sim fazer os exames para pelo menos pesquisar se ela tem algum problema ou não. Normalmente a gente encontra alguma coisa, tá? 1 ano de tentativa, para você ter uma ideia, nesta idade da Maria, a gente não tem a idade do parceiro dela, que também conta, mas normalmente 60% a 70% das mulheres estariam grávidas com 1 ano de tentativa. Então ela precisa sim fazer os exames. Então, vamos lá, né? Vamos se cuidar que dá tempo ainda, Maria. Mais uma perguntinha pra gente. A Sônia de São Paulo. Boa tarde, me chamo Sônia, muito prazer. Prazer, Sônia. Doutor, endometriose causa infertilidade? Eu fui diagnosticada e não sei o que fazer. Legal, Sônia, obrigado pela pergunta. Causa sim, né? Endometriose é uma das principais causas de infertilidade. O que a gente fala para deixar as pacientes um pouquinho mais tranquilas é que nem todo mundo que tem endometriose vai ter problema para engravidar. 60% não tem problema para engravidar, 40% tem problema para engravidar. Só que quando a gente olha na população em geral, 10 a 15% da população tem problema para engravidar. Ou seja, você ter endometriose é um fator de risco para você não conseguir engravidar. Essas pacientes devem procurar ajuda mais rápido. Muito bom. Mais uma perguntinha, mais uma. A Mônica do Rio de Janeiro. Boa tarde, sou a Mônica do Rio de Janeiro. Completei recentemente 41 anos, né? Tive meu primeiro filho aos 36. Eu fui muito criticada, pois eu optei pelas condições financeiras não ter mais filhos. E meu esposo fez a vasectomia. Mas, doutor, gostaria de saber, ter filhos na minha idade recente, com 41 anos, é perigoso? Ou ainda é possível para ter um filho saudável, sem complicações? Beijos! Legal, Mônica. Pergunta super legal, super interessante. Mônica, sim, você consegue ter filho, né? Acho que a reprodução humana hoje em dia, ela melhorou muito as taxas de sucesso. A gente precisa fazer um procedimento no marido chamado de aspiração ali. A gente tira espermatozoide, né? Capta o espermatozoide do marido através de um procedimento minimamente invasivo. A gente aspira ali o epidídimo dele para tirar o espermatozoide. A gente forma os embriõezinhos da Mônica através de tratamento. E uma coisa bem interessante que a reprodução humana evoluiu muito, a gente consegue pegar um pedacinho do embrião, fazer uma biópsiazinha do embrião e saber se o embrião dela é saudável ou não. Olha, sério? Chama Gente, biópsia que pré-implantacional. É muito interessante. Então a gente exclui as doenças que são cromossômicas ali, principalmente Down, né, que é a síndrome mais frequente, como a gente comentou, e ela tem chance sim de constituir família e ter um filho saudável. Que legal! Quem sabe, né? Tentar o segundo aí. Vamos mais uma perguntinha. Eduarda Pires de São Paulo. Doutor, eu tenho 30 anos e meus exames estão normais. O problema pode estar com meu marido? Eduarda, olha só, complementando um pouco do que a gente falou. Mas olha que interessante o caso da Eduarda, ela já fez todos os exames dela. Então, assim, eu acho que se o casal está tentando engravidar, eu não vejo muito motivo de não começar a pesquisar os dois juntos ali. É porque as pacientes passam por muitos exames e muitas vezes a gente descobre que realmente quer o parceiro ou o marido. Então, Eduarda, parabéns pelos exames e sim, o maridão também tem que olhar e a gente normalmente encontra problemas no espermograma do marido. Então, viu, mulherada? Às vezes não é a gente só que tem problema, não. Os meninos também têm que ficarem atentos aí, porque é possível. Pra gente fechar aqui, eu queria fazer mais uma pergunta para você, referente à questão da trombofilia, que eu acho que é uma coisa que hoje vem se falando muito e que tem sido meio confuso para a cabeça da mulherada, achando que elas são inférteis por conta da trombofilia. Queria que você falasse rapidinho assim, só a relação pra gente fechar aqui. Legal, então ó, trombofilia é uma palavra que a gente usa para amigo de formar trombo. Então é um grupo de doenças ali para formação de trombo. Basicamente existem 2 tipos, que são as hereditárias, ou seja, você nasce ali com algumas alterações. Então fator 5 de Leiden, MTHFR, antitrombina 3, essas são genéticas. E existem umas outras chamadas de adquiridas, que são a síndrome do anticorpo de fosfolípide. Esses 2 grupos fazem com que você tenha facilidade de ter trombos. O que acontece? Quando a paciente engravida e ela tem esse grupo de doenças, ela pode perder a gestação.
Então, a trombofilia, ela é uma causa de abortamento de repetição. O paciente engravida ali 1, 2, 3 vezes e perde as 3 gestações. Então, aqui precisa deixar uma coisa bem clara. Assim, primeiro, você precisa fechar o diagnóstico de trombofilia, principalmente se você tem aborto de repetição, né? A trombofilia ela não é uma causa de infertilidade primária, que a gente chama, mas ela é uma causa de infertilidade secundária. A gente tem algumas pacientes que têm ali 2, 3, 4 abortamentos e nunca tiveram um nenenzinho que nasceu. E a trombofilia cabe aí bem nesse grupo. E aí existe tratamento, isso que é uma coisa legal. Então, você faz ali todos os exames, né? Você faz o fator 5 de Leiden, MTHFR, você dosa todos esses exames. Se você tem, você usa um remedinho chamado de Clexane, e esse Clexane faz com que ele evite a perda da próxima gestação. É aquele que aplica na barriga Isso, até a gestação toda? Isso, a injeçãozinha na barriga. Ah, entendi. Eu acho que uma atenção aqui é que muitas vezes a gente vê pessoas que têm diagnóstico ali de trombofilia, mas não é uma trombofilia verdadeira. E aí perdem a gestação por alguns outros motivos. Mas quando a trombofilia é verdadeira, o Clexane, por exemplo, ajuda muito. Tem alguns casos no consultório, inclusive de pacientes que perderam bastante gestações, que usam ali e vão super bem. Vamos para a última pergunta. Ó, o pessoal adorou, hein? Vamos lá, põe aí na tela a Luciana de São Paulo. Olá, meu nome é Luciana, eu perdi o útero, mas meus ovários estão ovulando. Como faço para ser mãe? Legal, Luciana, pergunta super interessante também. É assim, ó, a gente fala que para você ter uma gestação e ter um filho, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de um espermatozoide, a gente precisa de um óvulo e a gente precisa de um útero. E a gente, na reprodução humana, consegue resolver qualquer um desses 3 pontos. Então, a Luciana, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela vai estimular o ovário, a gente vai captar os óvulos da Luciana, vai formar ali com o parceiro dela ou com o sêmen que ela escolher os embriões dela, e ela vai precisar de um tratamento, Bárbara, que é lícito no Brasil, chamado de útero de substituição. Então, a gente forma os embriõezinhos da Luciana e transfere esse embriãozinho para um útero de alguém que vai gerar para ela. E o CRM permite isso até 4º grau. Então, a Luciana tem lá uma prima, uma irmã, às vezes até a mãe. Eu tenho casos de mãe que geram para filha. Antes a gente chamava de barriga de aluguel, é feio esse termo, né? Mas é isso, né? Isso. É praticamente isso. Você Exato. aluga, mas sem pagar, né? Você faz um empréstimo ali. Exato, a gente empresta o útero da paciente ali, transfere o embrião para ela. E a gente tem muitos casos no consultório assim. Os pacientes às vezes ficam meio preocupados se vai ter vínculo, e a gente sabe que o útero de substituição, né? A gente não usa muito barriga de aluguel, exatamente pelo que você comentou do preço, a gente realmente não pode pagar ali. Mas a paciente, ela não tem nenhum vínculo com a criança. E normalmente essa paciente que vai gerar, ela tem prole constituída. Ela já tem os filhos dela e a paciente fica muito feliz de poder ajudar alguém. Então, no caso da Luciana, assim, ela pode formar os embriões, transferir para um outro útero e ela consegue ter filho. Muito bom, doutor. Eu quero te agradecer. Muito obrigada, doutor Luiz Fernando, aqui com a gente hoje. Eu quero que você deixe os seus contatos pra gente. Muito obrigada. Volte outras vezes, vai ser um prazer recebê-lo. Bárbara, eu que agradeço demais falar sobre esse assunto, que é muito legal. A abertura do seu programa para falar desse assunto. E eu tenho uma rede social, que é @Dr. Luiz Pina. Quem puder seguir a gente lá, tem todas as informações lá. Muito bom! Gente, olha, adorei conversar com o doutor. Ele volta, tá, gente? Pra gente responder mais perguntinhas. Enquanto isso, vamos assistir um recadinho juntos? Roda aí. O meu recado vai para você que está assistindo a programação da Rede Mais Família, uma TV do bem, feita com o propósito de levar o melhor conteúdo para sua casa e para sua família. Essa TV que está no ar desde 2020, de uma forma conceitual diferenciada, levando sempre um entretenimento sadio para a tua casa. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você se identifica com o nosso propósito, com o nosso objetivo de ganhar ainda mais vidas com mensagens edificantes, então faça parte da nossa história. Caminhe lado a lado com a gente. Sabe como? Adquirindo essa linda Bíblia. Olha só que linda! Com essa capa personalizada, dourada e ainda de brinde, você vai levar um marca-páginas exclusivo para você ter aí na sua casa, não só como um objeto de decoração, mas algo que vai te trazer algo muito mais especial, um direcionamento, uma bússola para a sua vida. A Bíblia Sagrada realmente contém aí uma sabedoria milenar que vai te ajudar a encontrar também o seu propósito. Então, se você se identifica com a nossa programação, com o nosso ideal, que é alcançar muitas vidas por todo o Brasil com uma mensagem edificante, faça parte desse projeto. Acesse o nosso site,
redemaisfamilia.com.br/Bíblia. Você vai preencher um formulário muito fácil e ao final desse formulário você vai ter ajuda da nossa produção para realizar o pagamento, caso você queira parcelar o valor dessa Bíblia extraordinária. Venha fazer parte da nossa história, adquira hoje e faça parte desse verdadeiro memorial. Rede Mais Família, a TV do Bem, conta com você.